Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, Plantão Glorioso. Tivemos a nossa live de mais cedo, você não assistiu, curte, recomendo que assista, aquele bate-papo de sexta-feira com os nossos membros inscritos, enfim, com todos vocês. E agora um vídeo para falar especificamente sobre reforços. O Botafogo nesse primeiro momento, que é o início da próxima temporada, uma temporada que começa em janeiro, o início tem que ser agora, né? Aliás, já está atrasado. Então o Botafogo vem adotando um tom na contratação dos seus primeiros reforços muito semelhante ao que adotou no final de 2022. Né? O Botafogo buscou em equipes que não tiveram um bom rendimento no Campeonato Brasileiro, buscou as estrelas, buscou aquele que numa equipe melhor poderia render mais. Assim, o Botafogo trouxe o Marlon Freitas do Atlético Goianiense e o Botafogo agora, depois de ter trazido uma grande revelação do futebol pernambucano, o zagueiro Riquelme, destaque do time do Sport Sub-20, enfim, seleção brasileira, vinha até jogando já no profissional. O Botafogo agora está interessado no volante Mandaca, do Juventude. E aí eu vou falar para vocês sobre o Mandaca, que muito antes de chegar no Juventude, já era um jogador que chamava a atenção dos grandes clubes, em especial Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense e agora o Botafogo. Vou falar também sobre a situação do Carboneiro, do Filipinho. O Botafogo quer mesmo contar com o Carboneiro, sabe os prós e contras, e o Filipinho, volante do Atlético Paranaense, jogador também multifunções, né? Bom jogador, um dos destaques da equipe do Furacão nessa Série B. Como é que tá aí nível de negociação? A gente vai falar para vocês. Mas depois do seu like, é isso mesmo, já deixou o like nesse vídeo? Já clicou no hypar? Sabe aquela galera, aquele seu amigo que só pensa em janela de transferência, reforços? O Botafogo tá jogando, o cara tá... A gente tem que contratar, pô. A gente precisa de reforço, de goleiro, de zagueiro e tal. Manda pra ele. Manda pra ele. E clica no botão hypar aí que esse vídeo chega a mais botafoguenses possíveis, tá certo? Vamos lá. Vamos falar que a gente é mais de 39 mil inscritos aqui no GG. Quero agradecer demais a vocês. O carinho que a gente tem por vocês. O carinho que vocês têm por nós. Olha... Família GG bombando nesse ano de 2025, cada vez mais a gente quer agradecer. Só gratidão, tá certo? E o carinho, é claro, tende só a aumentar. Gente, Botafogo precisa de reforço, a gente já sabe. Ontem ficou muito claro que o Raul não tem a menor condição de ser um goleiro do Botafogo, seja terceiro, segundo, não tem condição. Não tem condição. E é mais forte do que o cara tenta, o cara foi jogador do Botafogo no Campeonato Carioca jogando com o Maricá. E não deu. Não reúne as condições necessárias para um time grande, gigante, como é o Botafogo. Né? O Léo Link é um goleiro inseguro. E o terceiro goleiro, Christian Ló, ele veio para o Sub-20, e aí eu não sei quando que ele vai ser aproveitado. Acho que, na verdade, o Campeonato Carioca tem que ser para o Christian Ló. Ó, primeiras rodadas é contigo, hein, cara. Você aí, eleito lá no Equador, uma revelação, um grande goleiro e tal, é a tua hora de se provar. Dá a chance pro cara. Porque o Léo Link e o Raul a gente já conhece, a gente já sabe. Já sabe. O Botafogo precisa de goleiro, mas, por enquanto, isso não tem sido falado, tá? 3 nomes têm sido falados aqui com mais propriedade, o próprio Botafogo já confirmou, né? Pelo menos 2 desses 3 nomes. O Carboneiro é o que mais chama atenção, porque é um jogador que está no Internacional. O Internacional pode cair para a segunda divisão, né? O Internacional pode cair. Tem o último jogo podendo cair dentro do seu estádio. O Inter não depende mais de si, né? Ele precisa vencer e torcer para combinações de resultados, né? Enfim, Internacional não quer contar com o Carboneiro para a temporada que vem. A relação azedou. Aliás, quase todas as relações no Internacional azedaram, né? O vestiário é uma pilha de nervos. Carboneiro e Mercado já saíram
já foram as vias de fato, né? Então é um jogador que não tem prestígio mais no Internacional, não tem clima para ficar, segundo fontes dentro do Clube Gaúcho. E o mercado é um cara que está lá há 4 temporadas, né? Então, ninguém vai simplesmente se desfazer de um cara que se já conhece, que se dedicou muito ao Inter nos últimos anos e está vivendo uma péssima fase e está tentando levar a sério, né? Mas, Guilherme, esse cara cabe no Botafogo, todo mundo fala que o cara não é sério, isso e aquilo, tal, é night, é isso. Gente, eu não vou aqui dar crédito à fofoca, né? É um jogador que foi muito bem no Racing, é um jogador que quando chegou no Internacional e começou a jogar, torcedor do Inter já, pô, é craque, é o homem do 1 contra 1 tal. E no momento bom, o Carboneiro estava deslanchando. Depois o caldo começou a azedar, o Inter demitiu o Roger Machado, ali acabou o Carboneiro. Não deu certo com o Ramon Dias, com o Abel Braga parece que também só tem 2 rodadas agora, né? Uma só na verdade. Então o Botafogo na verdade não tem o Carboneiro como prioridade, tá? Mas ele mapeia o futebol brasileiro para ter garantias. Então, o valor do Carboneiro, por exemplo, o Botafogo pode dar aí em torno de 25 milhões de reais ao Carboneiro, ao Racing para ter o Carboneiro. Será que vale isso? A gente tem que analisar. Mas é um jogador que já mostrou sua qualidade. O que se precisa num caso como esse é a questão disciplinar, é o bom clima. Quem é que vai ser o treinador do Botafogo? Quem vai ser a comissão técnica? Será que vai continuar com essa? Eu acredito que não. Estou falando para vocês aqui o que eu já escutei e que não é segredo para ninguém, que o Botafogo está, sim, olhando o mercado, já conversou inclusive com o Luiz Castro. Mas é preciso ter um treinador que dê disciplina tática e fora de campo. O cara não pode chegar aqui e achar que Rio de Janeiro é para curtir, né? Então tem que ter muito cuidado, mas tem valor. É um jogador que tem valor. Quem tem valor também, segundo a ESPN, está na mira do Botafogo, é o Mandaca. O Mandaca, um volante que foi rebaixado agora com o Juventude. Da mesma forma que o Marlon Freitas foi rebaixado com o Atlético Goianiense, né? Então nem sempre o time que cai, ele não tem nenhuma peça que possa render, né? Então o Botafogo pegou do Sport um zagueiro promissor, o Botafogo está de olho no Carboneiro, que foi durante uma parte da temporada o melhor jogador do Internacional, e agora está de olho no Mandaca, que eu acho um jogador extremamente irregular. Mandaca, ele é um jogador que pouco se machuca, que pouco fica suspenso, é um jogador de muita pegada, e eu acho que ao lado de um Danilo, por exemplo, ele pode se desenvolver muito. O nível de contratação para uma temporada, ele passa por todos os níveis, galera. Ele tem um nível de contratação que é a aposta, ele tem um nível de contratação que é para elenco, e ele tem um nível de contratação que é para ganhar título, né? A aposta são jogadores jovens, Montoro, Barreira, são apostas. Jogadores jovens, Kadir, né? Você traz, Matheus Ponte, e o que der, o que render, beleza, né? Aposta. Jogadores para elenco. Botafogo foi buscar o Igor Jesus. Não era um jogador que veio para ser titular. Titular era o Tiquinho Soares. Era um jogador para composição de elenco, com características semelhantes à do Tiquinho, então acabou que se tornou um dos principais jogadores. Então o Mandaca, Carboneiro, Filipinho do Atlético Paranaense, eu vejo como contratações para o elenco. 2025 foi um problema que nós nos desfizemos do elenco inteiro e não repusemos. Foi embora o Tietê. Mas tinha que ir embora. Beleza, mas cadê o substituto do Tietê? Foi embora o Eduardo. Mas tinha que ir embora mesmo. Tá, mas cadê o substituto do Eduardo? O Oscar Romero também, só vive bichado e tal, beleza. Cadê o substituto do Oscar Romero? Então muita gente saiu. Titulares e reservas. A gente precisa de titulares e de reservas. Então o Mandaca pode ser esse jogador extremamente regular. Extremamente regular, se destacou no passado, na Série A. Esse ano não fez, assim como o Juventude, um bom campeonato brasileiro, mas os números do Mandaca são muito bons para a função que ele exerce. Então é claro, a gente só vai assim, especificar quantas roubadas de bola, quando vier para o Botafogo, mas o que eu posso dizer é que não é uma aposta.
Porque a aposta é diferente de uma contratação para o elenco. É uma contratação para o elenco, se vier realmente. Já o Riquelme do Sport é uma aposta, como o Jair era uma aposta. São jogadores muito jovens, tá? Então podem dar certo ou não. Segovinha, que era uma aposta, não deu certo. O Diego Hernandes, que era uma aposta, não deu certo no Botafogo, tá? Então o Mandaka eu acho um jogador que, ao lado de jogadores como Danilo, podem crescer muito e ajudam numa temporada difícil como essa do Botafogo, tá? Se a gente tivesse ali o Mandaka em vez do Newton, por exemplo, o Botafogo podia ter um meio campo de mais pegada nos jogos em que o Danilo e o Marlon Freitas não pudessem atuar, né? Então não vai ser... o Botafogo não vai só contratar craque. Acho que o torcedor já entendeu isso, né? Ah, meu Deus, olha só o nível de jogador que estão querendo. A gente reclamou do Isidro Pita no início do ano. Imagina o Isidro Pita no ataque do Botafogo em 2025, galera. Ia pintar e bordar, galera. Os gols que o Arthur Cabral perde, os gols que o Cris Ramos perde. Pô, o Isidro Pita como reserva do Igor Jesus, o cara ia pintar e bordar. Ele ia fazer o dobro de gols. O cara faz gol naquele time horrível do Bragantino. Teve problema aí de lesão e tal. Aí voltou já fazendo gol. Assim, só no Botafogo a gente tem essa coisa. Ah, não serve, é horrível. Ah, por favor. Gente, precisamos de elenco. A gente precisa de jogadores para composição do elenco, né? E o Filipinho, o jogador do Atlético Paranaense, também seria um desses. Jogador de destaque na Série B. Série B, o garimpo tem que ser ainda mais seletivo, né? Porque a qualidade é mais baixa. Então, o cara foi um ladrão de bolas na Série B. Bom, na Série B a maioria é bagre, né? Você tem times bem armados, treinadores que já conhecem a competição, mas for olhar o jogador, nível de jogadores, a maioria é bagre. Então não dá para você também pegar, vamos lá, Luiz Oyama, que foi um dos principais jogadores da Série B, Barreto. Tem que ser, aprecie com moderação, porque o campeonato lá é de um nível, aqui vai ser de outro. Então, Filipinho se destacou, bom jogador, mas se vier também é nessa de integração de elenco, tá certo? A gente precisa. São jogadores que têm um perfil que no Botafogo atualmente a gente não tem, né? Então vejo com bons olhos todas essas movimentações, que são movimentações iniciais, aquelas movimentações de xepa da feira, né? Ó, Série A tá acabando, tem times caindo, o que tem de bom aí? Ó, tem esse. Tá certo, tem que fazer isso mesmo, porque se o Botafogo não fizer, o Fluminense vai fazer, ou o Grêmio vai fazer, ou o Atlético Paranaense vai fazer, outros vão fazer. E aí podem brilhar em outro lugar e não aqui, tá certo? Fico por aqui, beijo grande no seu coração, mais tarde a gente volta para falar de outros assuntos aqui no GG. Valeu!